Olá, turma do quinto ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula com o professor Luiz para explicar sobre como você deve fazer o seminário, né, sobre as mudanças que teve aí na nossa escola. Não vai ter mais na terceira unidade a chamada oral. No lugar da chamada oral, haverá o seminário em grupo. Ok? Os grupos já estão definidos, certo? E cada grupo ficará com um tema, né, em geografia, e cada grupo ficará com um tema em história para apresentar no dia da prova, certo? Então, a avaliação será uma apresentação de um trabalho que vocês vão pesquisar em grupo. E os grupos, né, como eu já falei, já estão organizados, certo? Então, o tema do seminário de História do quinto ano será os escritores indígenas. Na página 69 e 71 do seu livro, tem aí o assunto, né, que é a literatura indígena. Dentro desse conteúdo, né, tem algumas questões no livro sobre quem são os principais autores da literatura indígena, né? Quais são as principais histórias que foram escritas e foram contadas por eles, né? E muitos desses escritores são brasileiros, tá? Índios, né, de vários povos diferentes e brasileiros também. Então, o seminário de avaliação, certo? Ficará dividido no quinto ano em 3 grupos e cada grupo ficará com um escritor, né, indígena brasileiro, ok? E aí eu vou explicar a partir do próximo slide o que cada grupo, né, deverá fazer para sua apresentação, tá bom? Lembrando que esse seminário vale uma nota de 0 a 10 da sua avaliação, né, a sua nota da terceira unidade. Tá? Então, a apresentação será em grupo, mas a avaliação será individual. Então, presta atenção aí, cada integrante do grupo que está ligado aí, assistindo esse videozinho, né? E vamos aqui para a explicação. Atenção agora, esse primeiro slide, essa telinha que você está vendo aí, é para os alunos que estão no grupo 1, tá? O grupo 1, que é formado por Vinícius, Ana Beatriz, Maria Fernanda e Hanna, certo? Então, são 4 pessoas nesse grupo. Então, o grupo 1 ficará no seminário de História com o escritor Daniel, ok? Daniel Munducuru, né? Ou Daniel Munducuru, né? Que é um escritor indígena brasileiro muito conhecido, não só no nosso país, mas internacionalmente, né? Um homem indígena do seu povo Munducuru, né? Da região do norte do Brasil, né? Ele já publicou muitos livros na categoria infantil e muitas das histórias que ele inventou e que ele escreve nos seus livros infantis já foram publicadas no Brasil e no mundo todo. E são um recorde de vendas, tá? Então, o Daniel Munducuru, ele nos ensina através dos seus livros, né, contando um pouco da história do seu povo, né, e da cultura indígena, certo? Então, a literatura de Daniel Munducuru é muito importante e é o tema do grupo 1. O que o pessoal do grupo 1 deverá fazer? Vai primeiro pesquisar a biografia do escritor, Daniel Munducuru. Então, você vai colocar na internet lá, buscar a história de vida do escritor. Onde ele nasceu, né? Sua infância, sua trajetória, quando ele começou a escrever livros, por que ele começou a escrever livros. Isto é, vocês do grupo 1 devem ver na internet tudo sobre o autor. Depois, vocês vão pesquisar as principais obras do Daniel, certo? Na sua vida. Obras são os livros que ele escreveu e que ele publicou. Quais são os principais livros?
Então, você vai trazer aqui o nome dos principais livros para apresentar, né, no trabalho, no seminário de História. Tá? Então, cada integrante do grupo 1 deve ficar atento aí, né, sobre a biografia do Daniel Munducuro e as suas principais obras. Depois, os alunos do grupo 1 vão escolher uma história, né, uma obra do autor, né, para falar um pouco sobre essa obra. Dizer um pouco o que é essa obra, o que você achou mais interessante e o que essa obra representa, certo? Para nos ensinar sobre a cultura indígena. Depois, né, vocês vão passar para organizar o trabalho. Como eu vou apresentar esse trabalho, professor? Você pode apresentar o trabalho, grupo 1, né, ou através de slides, como eu estou fazendo aqui nessa videoaula gravada, né, com a telinha do slide, que você vai fazer no seu computador, no computador de alguém do grupo que tenha. Ou você, se não, ninguém do grupo tiver um computador ou tiver acesso à internet para os slides, vocês podem fazer uma cartolina, né? Um cartaz com imagens coladas, né? Com fotos que mostrem, certo? O Daniel Munducuro e as suas principais obras, tá bom? Os principais livros e histórias que ele escreveu. Então, tá aí, por exemplo, uma foto, né, que eu botei aqui no slide mostrando o Daniel Munducuro, tá? Então, o grupo 1 deve apresentar o trabalho mostrando com slides ou cartolina. Vocês escolhem. Agora, nesses slides ou cartolina ou cartaz, vocês devem colocar as fotos que mostram o tema do seu trabalho, que é a história e as obras do escritor indígena Daniel Munducuro. Tá bom? E vocês não vão apresentar em sala de aula, tá certo? Então, os integrantes do grupo 1 são Vinícius de Souza, Ana Beatriz, Maria Fernanda e Hanna, tá? São as 3 meninas e o garoto aí. Então, vamos agora para o tema do grupo 2, ok? Grupo 2 agora, o grupo 2 do 5º ano, vai ficar com o Ailton Krenak. Ailton Krenak é o tema do seu seminário de História. Esse outro escritor indígena muito conhecido, né, pelas obras que ele escreveu sobre a cultura indígena e sobre o Brasil. Ok? Então, o grupo 2 está com Beatriz Nicole, Júlia, Giovana e Lucas. Tá? Então, o grupo 2 vai ficar com Ailton Krenak. Então, vocês podem pegar aí o seu caderninho ou agenda e anotar o que tem aí na telinha do slide para não esquecer, tá? E para saber como você vai fazer o seu trabalho em grupo. Olha só, o que você vai pesquisar? A história do Ailton Krenak, tá? Onde ele nasceu, sua infância, qual o seu povo, como foi sua vida, quando ele começou a escrever os seus primeiros livros. E depois você vai ver quais são as principais obras da vida do Ailton Krenak, né? Esse escritor índio. Quais são os principais livros que ele escreveu? Quais são as principais histórias que ele escreveu? Tá? Depois você vai escolher uma dessa história e apresentar. Então, o grupo 2 deve escolher uma das histórias escritas pelo Ailton Krenak e falar um pouco sobre ela. Então, cada um do grupo pode falar um pouquinho sobre essa história, né, que escolheu do Ailton Krenak. Como o grupo 2 vai apresentar o trabalho? Ou com slides, né, através do computador, se alguém do grupo tiver, ou com a cartolina, né, com o cartaz com fotos e imagens mostrando o tema do seu trabalho. Fotos do Ailton Krenak e dos seus principais livros, tá bom? E o grupo 2 deve apresentar em sala de aula. O grupo 3 é formado por Luiz Fernando, Nicole, Ayane e Estevão. Tá? São 4 integrantes no grupo 3. O grupo 3 vai ficar no seminário de História com o cacique Raoni. O cacique Raoni foi
indicado, né, ao Prêmio Nobel da Paz no ano passado, né, no ano de 2019. E ele é outro indicado para o Nobel da Paz, né, um dos prêmios mais conhecidos no mundo no ano de 2020 também, em plena pandemia. Então, conhecer e pesquisar sobre o cacique Raoni é muito importante. Então, o grupo 3 vai pesquisar a história do cacique Raoni, isto é, onde ele nasceu, sua infância, onde ele cresceu, qual o seu povo indígena, né? Quando ele começa a se destacar, né, na luta pelos direitos dos índios. E aí você vai pesquisar depois sobre as principais obras, né, os principais ações, né, feitos do cacique Raoni. O que é que ele fez de mais importante na sua vida? Então, vocês na internet, o grupo 3 vai pesquisar sobre a história e as obras, né, o que fez de mais importante o cacique Raoni, tá bom? Depois vocês vão apresentar ou com slides ou com cartaz, mostrando imagens do cacique Raoni, né? ou fotos que tenham a ver com a história do cacique Raoni. Tá bom? Então, o grupo 3 também deve apresentar o seu trabalho sobre o cacique Raoni em grupo na próxima semana. Lembrando, cada grupo deve apresentar ou com slides ou com cartolina, tá? Mostrando as fotos na telinha, né, na nossa aula online, tá bom? Então, vamos seguir. Então, quinto ano, esse foi um vídeo, né, explicativo sobre como vocês devem, sobre os temas, né, do seminário de História, para vocês saberem qual é o tema do seu grupo, né, e como você deve apresentar o seu trabalho para ver sua nota da terceira unidade. Tá? Lembrando que houve uma mudança na data da avaliação. Então, a nossa seminário de História, que ia ser no dia 16 de novembro, será no dia 23 de novembro. Tá? Então, houve uma mudança. Então, o seminário de História será não na próxima semana, mas na última semana do mês de novembro. Tá bom? Então, qualquer dúvida a mais, vocês já sabem que podem me procurar e perguntar. Tá bom? Então, bons estudos aí, cada grupo, né? Se preparem, vão se organizando, né? Porque eu estou aqui curioso para saber como irá ficar cada apresentação do seminário de História, tá bom? Então, até a próxima, tá? E bons estudos.